Bem, amigos, vamos ao estudo da lição número 4, a parte de quarta-feira, dia 21 de julho, falando sobre o recomeço. Quando nós vamos estudar sobre algo novo. Davi, quando ele pecou e ele percebeu a enormidade do seu pecado, ele reconheceu que havia afrontado a Deus e as pessoas. Davi solicitou a Deus a chance de um recomeço. É sempre bom quando as pessoas percebem que precisam de um recomeço. A conversão a Cristo, por exemplo, é um recomeço na vida, tornando a pessoa uma nova criatura. Por isso que Davi, ao enfrentar o seu pecado cometido com Batseba e com a morte de Urias, ele pediu a Deus uma folha em branco para começar uma nova vida. Um professor disse que estava impressionado com a questão do recomeço. E ele disse assim, que quando aplicava um certo exame para a sua classe, ele percebeu que um dos estudantes estava visivelmente inquieto. E ele então percebeu que os outros alunos iam entregando as provas, os exames já feitos, e ele percebeu que o moço estava assim, inquieto, e perguntou: algum problema? Ele disse assim, o moço disse: professor, o senhor me perdoa, eu fiz algumas bobagens aqui ao responder minhas perguntas e acho que ficou mal entendido. E eu creio que talvez minhas questões sejam anuladas. O senhor pode me fazer uma gentileza? Eu gostaria de ter uma folha em branco, porque eu quero recomeçar a fazer a prova. O professor olhou no relógio e disse: mas o tempo é curto. Disse: professor, por favor, me dê essa chance. O professor disse que deu ao moço uma folha em branco. Ele recomeçou então a fazer o exame. Ele disse assim, de longe eu torcia para que ele conseguisse terminar aquele exame inteiro. E ele terminou. E me deu então a folha e eu pude perceber que ele havia feito toda a revisão do que estava errado. Ele disse: durante muito tempo na minha vida eu coloquei essa experiência como um parâmetro. É possível nós pedirmos a Deus uma folha em branco para recomeçarmos nossas atitudes na vida, para começarmos uma nova carreira cristã. Por isso o apóstolo Paulo disse que ele corria a carreira cristã se esquecendo das coisas que para trás ficaram, porque ele estava recomeçando a cada dia a sua vida. Por isso que Davi fez uma confissão perfeita diante de Deus. E a pergunta número 7 é: a confissão de Davi quanto ao seu pecado foi franca e sem desculpa. Mas qual era o pedido central de Davi? No Salmo 51, versos 7 a 12, Davi diz o seguinte: purifica-me com isopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais branco do que a neve, faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde, Senhor, a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Torna-me a dar a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então, o que foi que Davi pediu a Deus além da sua confissão? Davi pediu a Deus que o purificasse do pecado cometido, que criasse nele um coração puro, um espírito reto. Davi queria ter a chance de um recomeço. Quando eu era menino, eu morava na Paraíba e havia um local chamado Lajedo, perto da casa do meu avô Damião. E eu me lembro que eu ia com a minha mãe lá, e ela levava aquelas trouxas de roupa, eu levava também um pouco de roupa, mas o que mais me encantava é que naquele local havia muitas pedras e havia ali uma corrente de água, e as mulheres então lavavam as roupas naquelas correntes de água. Hoje as mulheres usam máquinas para lavar a roupa e a máquina bate a roupa, tornando-a limpa, mas naquele momento eu me lembro que elas pegavam aquelas roupas e elas batiam na pedra, ensaboavam e batiam na pedra para que a roupa ficasse totalmente limpa, branquinha. O que Davi está pedindo é: Senhor, purifica-me, Senhor, lava-me para que eu fique completamente limpo. Davi conhecia os rituais da purificação do perdão, do pecado. Davi, ele via no santuário como os sacerdotes utilizavam uma planta chamada isopo para que eles pudessem purificar ali assim os rituais. Tanto que o isopo foi utilizado quando eles foram sair do Egito. Êxodo diz que Deus pediu a Moisés que dissesse ao povo: vocês façam um chá de isopo e vocês então coloquem misturado com o sangue do cordeiro e passem nos umbrais da porta.
E diz que eu, Senhor, quando passar e ver então a marca do sangue com isopo, eu não deixarei que o anjo da morte entre naquela casa. Então o isopo era uma planta parecida assim, com a samambaia, que dava nas paredes, e eles utilizavam isso porque ela tinha um aroma interessante, como se fosse o hortelã, hoje, por exemplo, aquele aroma, o alecrim, aquele aroma gostoso. Então, quando fazia a purificação, aquele subia um aroma que dava a ideia de purificação. Então Davi disse: Senhor, purifica-me com isopo e lava-me para que eu fique completamente branco como a neve. Então a lavagem significava muitas vezes bater para limpar, para tirar a sujeira. E Davi admitia: Senhor, se o Senhor tiver que me bater, eu aceito, Senhor, porque eu pequei contra ti. Cria em mim, Senhor, um coração puro, um espírito inabalável. Então Davi pedia a Deus uma chance de regeneração. Quantas pessoas conseguem pedir a Deus uma chance de regeneração? Às vezes nós pecamos e nem sequer nos damos ao trabalho de pedir a Deus o perdão desse pecado, e a coisa vai passando. E Ellen White fala que no tempo do alto clamor, no tempo da angústia de Jacó, as pessoas vão ficar assim, com uma angústia muito grande, porque vão estar assim, preocupadas com pecados que não pediram perdão. Então, a chance de cada dia pedirmos perdão, de fazermos uma confissão como Davi: purifica-me, Senhor, cria em mim um coração puro. E então, isso era um pedido solene de Davi. Na pergunta número 8, diz que Adão e Eva pecaram e se afastaram de Deus e se esconderam. O que Davi fez que se tornou diferente de Adão e Eva? Aqui estão os dois versos. Primeiro, Gênesis 3, verso 8. E Adão e Eva ouviram a voz de Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Agora, Salmo 51, verso 11 e 12. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna-me a dar a alegria da tua salvação, e sustenta-me com o espírito voluntário. Então, para a pergunta: o que Adão e Eva fizeram e que Davi fez de forma diferente? A resposta é: Davi, após ter confessado o seu pecado, pediu a Deus para ficar perto dele. Adão e Eva fugiram da presença de Deus. Então, Davi sentia-se fraco, impotente, e por isso ele se sentia vulnerável e pedia a Deus o Espírito Santo para que ele pudesse ser protegido contra pecar de novo. O pecado que ele fez com Betseba, ele se sentia vulnerável para fazer de novo com outra pessoa. Então ele pediu a Deus que perdoasse seu pecado, que o purificasse e não se afastasse dele. Que pedido maravilhoso esse de Davi! Como nós deveríamos pedir isso, e quantos pecados nós evitaríamos assim cometer se Deus estivesse sempre conosco, se estivéssemos sempre na sua presença. Nós somos vitoriosos quando nós estamos ao lado de Cristo. Quando nós saímos do lado de Cristo, nós pecamos, não adianta. É a natureza humana. Por isso, Deus nos pede que nós usemos a sua força nas lutas desta vida. Muitas vezes nós caímos porque lutamos sozinhos. Não temos força em nós para superarmos o pecado. E muitas vezes o pecado é tão assim, insidioso. Ele nos assedia tão de perto que às vezes nós não conseguimos. Eu estive numa igreja pregando e um rapaz disse: professor, ore por mim, por favor. Eu sou um rapaz casado, mas tem uma moça no meu trabalho que ela me tenta muito, sabe? Ela é muito linda e eu estou a ponto de cair. Eu disse: vamos orar. Agora uma coisa é certa: você tem que fugir dessa tentação. Não pode ficar perto. Então, naquela manhã de sábado, eu orei com ele e pedi: Senhor, livra esse meu amigo da tentação. Tira ele de perto da tentação. Eu encontrei com ele depois de uns 3 meses. Voltei a pregar na igreja. Eu disse: e aí, como é que está a situação? Ele disse: professor, o senhor não sabe o que aconteceu. Depois daquele sábado que nós oramos aqui, na segunda-feira, o meu diretor disse assim: eu tenho uma proposta para você. Tem uma filial nova abrindo em tal bairro. E eu quero que você vá para lá e você gerencie esse local. Disse: professor, foi a bênção de Deus. Eu saí de perto da tentação. E graças a Deus, não caí em tentação, porque Deus providenciou a minha remoção. Você está vendo? É preciso fugir da tentação, mas é preciso com a força de Deus. Porque com a nossa força limitada, nós não conseguimos. Nós caímos em tentação, depois só temos força para lamentação. O menino que foi à cidade com seu pai, fazer compras, voltaram a pé, o menino com 2 sacolas, e o menino disse: papai, estou cansado. E o pai disse: filho, use a sua força, toda a força que você tem. E ele, carregando a sacola, andou mais uns 500 metros e disse: papai, está muito pesado. Filho, use toda a sua força.
E o menino andou mais 500 metros e disse: papai, que força é essa que o senhor quer que eu use? E o pai disse: filho, a força que eu quero que você use é a força do papai. O papai está aqui para te ajudar. Use a minha força, filho. Eu ainda aguento essas 2 sacolas. Me dá as 2 sacolas aqui. Aí o menino se sentiu aliviado e entendeu que usar toda a sua força, a força disponível, era usar a força do papai. Nós temos que usar a força do nosso Pai Celestial. Ele está pronto a nos ajudar. Ele está pronto a estender a sua mão para aqueles que pecam e sinceramente se arrependem e querem começar uma nova vida. Deus quer nos dar uma folha em branco, não importa o tipo de pecado que nós caímos ou cometemos. Deus está disposto a nos dar uma folha em branco para que nós tenhamos um novo recomeço. Foi com isso que Davi contava. E ele disse: Senhor, eu quero ter de novo a alegria da salvação. Olha que pedido maravilhoso. Eu quero estar na tua presença. Não me lances fora da tua presença. Eu quero estar no teu santo templo, te adorando, te louvando. Então a pessoa que pecou não pode se afastar da igreja. Vá à igreja. Vá ter comunhão com os irmãos. Mostre que você tem ideia de um recomeço, que você está na força divina. E mesmo que as pessoas te olhem de lado, não importa. O que importa é o olhar de Deus. A aprovação de Deus é mais importante que a aprovação humana. Que Deus nos abençoe. Deus abençoe você. Possamos orar agora pedindo força a Deus. Senhor Deus, obrigado por tua força, pelo teu poder, nos ajudando a entendermos que precisamos de um recomeço. Ajuda aqueles que nesse momento precisam desse recomeço e da tua força, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Curta a lição aqui no Facebook e no YouTube. Se inscreva, põe o seu comentário e divulgue o nosso trabalho. Deus abençoe você. Amém.